Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme O Amor Não Tem Cura. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Toko, uma jovem que está dando uma entrevista para um programa de rádio, para falar sobre a sua participação no Miss Universo, já que ela estava representando a África do Sul no concurso. No entanto, quando o entrevistador resolve perguntar como ela se sente por ter perdido o concurso para Miss Quênia, ressaltando que ela era a favorita para ganhar, Toko fica irritada e faz questão de deixar claro que não ganhou o concurso, porque se recusou a dormir com os jurados, ao contrário da sua adversária. Enquanto a agente da modelo fica em estado de choque, o entrevistador começa a fazer várias perguntas sobre o assunto, e ao perceber que não deveria ter falado sobre isso, a jovem rapidamente decide encerrar a entrevista. Em seguida, vemos uma mulher chamada Nana em um encontro conhecendo um homem chamado Jason, mas enquanto eles conversam, ela acaba ficando muito irritada, já que ele começa a desdenhar da sua carreira como escritora. As coisas ainda pioram quando Jason revela que trabalha como coach, já que além de continuar desdenhando da profissão de Nana, ele resolve ensiná-la a ser uma escritora de sucesso. Ao voltar para casa, Nana faz questão de repreender a sua mãe por ter lhe arranjado um encontro com um homem tão egocêntrico, mas sem se importar muito. Amara responde que não faz ideia de que tipo de homem a filha gosta, já que ela nunca namorou. Ao perceber que ela ficou ainda mais chateada, Amara resolve mudar de assunto perguntando sobre o livro que a filha anda escrevendo. E quando Nana revela que está com um bloqueio criativo, ressaltando que não sabe como terminar o livro, Amara simplesmente sugere que a filha pegue algumas dicas com o coach, deixando a escritora muito furiosa. Alguns dias depois, vemos Toko chegando muito abalada na casa da sua agente, e quando Bolé pergunta o que está acontecendo, a modelo revela que a sua entrevista para a rádio causou tanta polêmica, que além de perder o seu título de Miss África do Sul, ela perdeu a casa que ganhou no concurso, já que as suas falas infringiram as regras da Associação de Concursos de Beleza do país. Enquanto Toko começa a se questionar sobre o que irá fazer da sua vida, Bolé promete para a amiga que elas irão dar um jeito, e faz questão de deixar claro que a jovem pode ficar na sua casa pelo tempo que precisar. Enquanto isso, Nana está em um encontro com um homem chamado Luke, e inicialmente as coisas até vão bem, mas quando ele revela que está atrás de uma amante, ressaltando que possui um relacionamento aberto, Nana fica chocada e rapidamente vai embora dizendo que nunca aceitaria participar desse tipo de relação. Alguns dias depois, vemos Toko conversando com a sua agente sobre o que elas irão fazer para recuperar a sua carreira. Mas quando a jovem comenta que elas poderiam fazer um reality show sobre a sua vida, Bolé deixa claro que não parece uma boa ideia. Em seguida, Bolé resolve levar a amiga até uma livraria, e quando Toko pergunta para sua agente o que elas estão fazendo no local, ela responde que a autora favorita da jovem irá fazer uma sessão de autógrafos. Bastante surpresa, Toko comenta que a sua autora favorita nunca apareceu em público, e nesse mesmo momento, descobrimos que o evento está sendo promovido por Nana e por seu sócio que é o dono da livraria. Enquanto conversa com o seu sócio, Nana o lembra que nunca revelou a sua identidade para ninguém, e bastante nervosa, ela começa a chorar dizendo que seus fãs ficaram decepcionados em saber que ela não é a pessoa confiante e poderosa que eles devem imaginar. Ao ouvir isso, Zueli até tenta confortar a amiga, mas ao perceber que ela realmente não tem condição alguma de se apresentar para os fãs, ele resolve cancelar o evento. Ao encontrar Nana chorando no banheiro, Toko resolve perguntar se ela está triste porque a autora não veio, e quando a escritora confirma perguntando se ela também está triste por ela não ter aparecido no evento, a modelo rapidamente nega, ressaltando que não se importa em saber a verdadeira identidade da sua autora favorita, já que o importante é que ela continue escrevendo livros incríveis. Depois de se despedir da autora, Toko vai até a sua agente para avisar que teve a ideia perfeita para recuperar a sua carreira. E quando ela revela que pretende escrever um livro sobre a sua vida, Bolé até acha uma ideia boa, mas faz questão de lembrar que a amiga não tem nenhuma experiência em escrever livros. No entanto, quando Toko revela que pretende contratar a sua autora favorita para escrever a sua biografia, ressaltando que a amiga apenas precisa entrar em contato com ela, Bolé acaba concordando, mesmo estando com muito receio. Algum tempo depois, vemos Nana contando para Zueli que recebeu um e-mail da Miss África do Sul, e quando ela revela que a jovem quer contratá-la para escrever um livro, o músico fica muito empolgado, já que ele acredita que é uma ótima oportunidade para a carreira da amiga.
No entanto, quando Nana confessa que está com receio de que a sua identidade seja revelada, Zueli sugere que a amiga faça a modelo assinar um contrato, onde ela estará proibida de contar para os outros a sua verdadeira identidade. Durante a noite, Toko resolve avisar para sua agente que Nana aceitou escrever a sua biografia, mas quando a jovem percebe que a sua amiga está acompanhada, ela acaba ficando muito constrangida. No entanto, na manhã seguinte, descobrimos que foi Zueli quem mandou o e-mail para Toko dizendo que Nana está disposta a aceitar o trabalho. Mas enquanto a escritora está repreendendo o amigo por não ter falado com ela antes, a modelo aparece no local dizendo que marcou um encontro com a sua autora favorita. Ao perceber que a jovem se lembrou da conversa que elas tiveram no banheiro, Nana fica muito nervosa. E por isso ela simplesmente resolve mentir dizendo que trabalha como assistente da escritora. Enquanto elas conversam, Toko faz questão de deixar claro o quanto admira a autora dos seus livros favoritos. E quando ela comenta que foi por isso que quis contratá-la para ser a responsável pela sua biografia, Nana fica ainda mais nervosa. Nos dias seguintes, as duas se encontram diversas vezes para conversarem sobre o que irão colocar no livro, mas durante esse tempo, elas acabam ficando muito próximas. Durante um dia, Bolé percebe que Toko está muito arrumada para se encontrar com Nana, e quando ela comenta que a amiga anda passando tempo demais com a assistente da escritora, a jovem garante que apenas está contando cada detalhe sobre a sua vida. Algum tempo depois, vemos as duas conversando em um restaurante, e nesse mesmo momento, percebemos que Nana está perdidamente apaixonada pela jovem. Apesar de pensar em se declarar para a modelo, Nana acaba desistindo ao ficar muito nervosa, e quando Toko percebe que elas já estão conversando há mais de 5 horas, ela resolve propor para que elas parem de falar sobre o trabalho para tomarem uma bebida. Mesmo estando com receio, Nana acaba concordando, mas quando um funcionário do restaurante avisa que irá começar o karaokê de casais, a escritora fica muito nervosa e tenta pedir para a modelo para elas irem embora. No entanto, as duas acabam sendo sorteadas para cantarem, e apesar de Nana ficar muito envergonhada, ela acaba sendo convencida pela jovem a cantar com ela. No dia seguinte, Bolé resolve convidar Toko para ir em uma festa, e quando a jovem se recusa dizendo que tem uma reunião marcada com Nana, a agente comenta que não tem problema, já que ela pode convidá-la para ir junto. Em seguida, vemos Toko conversando com Nana sobre o livro que elas estão escrevendo, e quando a jovem pergunta se a escritora gostaria de ir para uma festa, ela acaba aceitando o convite, mesmo estando com muito receio. No entanto, assim que Toko chega na festa com a sua agente, ela fica muito desconfortável ao perceber que todos os convidados estão lhe encarando. E mesmo com Bolé tentando acalmá-la, a jovem fica muito incomodada. Ao chegar na festa, Nana começa a se sentir muito constrangida, mas assim que a escritora se encontra com Toko, ela acaba ficando bem mais calma. Algum tempo depois, vemos Toko apresentando a sua agente para Nana, e apesar de ser bastante gentil com a escritora, Bolé rapidamente interrompe a conversa delas para avisar para a modelo que precisa apresentá-la para alguém muito importante. Ao levar a sua amiga para conhecer a anfitriã da festa, Bolé comenta que Cindy é uma chefe de cozinha muito famosa e bastante empolgada. Toko resolve passar um bom tempo conversando com ela. Enquanto isso, Nana resolve comer algumas balinhas para se distrair, mas quando um dos convidados comenta que os doces estão batizados, a escritora fica desesperada. Algum tempo depois, vemos Cindy dando em cima de Toko descaradamente, mas nesse mesmo momento, Bolé aparece para avisar para a modelo que Nana precisa de ajuda. Em seguida, elas encontram Nana muito chapada cantando em cima de uma mesa, e assim que a escritora percebe que Toko está no local, ela começa a se declarar para a jovem na frente de todos. Ao acordar no dia seguinte, Nana resolve perguntar para Toko o que aconteceu, e quando a jovem comenta que é melhor ela não saber de nada, a escritora fica muito constrangida. Em seguida, Toko resolve perguntar se Nana realmente está apaixonada por ela, e quando a escritora nega, ressaltando que apenas estava muito chapada, a jovem fica um pouco decepcionada. Algum tempo depois, vemos Nana contando para Zueli tudo o que aconteceu na festa, e quando ele pergunta o motivo da amiga não ter falado para Toko que está apaixonada, ela responde que a modelo jamais aceitaria ficar com ela, principalmente se soubesse que ela nunca namorou. Enquanto isso, Cindy resolve levar Toko para participar de um episódio no seu programa de culinária, mas durante as gravações, um clima começa a rolar entre as duas. Enquanto elas conversam, Cindy aproveita para perguntar sobre as declarações polêmicas que a jovem fez na entrevista para a rádio, e bastante emocionada, Toko resolve pedir desculpas para todas as pessoas que magoou com as suas declarações.
ressaltando que está escrevendo um livro para contar os motivos que lhe levaram a falar aquelas coisas. Algum tempo depois, vemos Toko confessando para sua agente que está apaixonada por Nana, mas que por acreditar que a escritora não sente o mesmo por ela, resolveu aceitar o convite que Cindy lhe fez para um encontro. Durante o encontro, as duas se divertem bastante, e quando Cindy anuncia que o episódio do programa que a jovem apareceu viralizou, ressaltando que todo mundo está encantado por ela, a modelo fica muito emocionada. Em seguida, Cindy comenta que os seus seguidores gostaram muito da química que elas demonstraram. E ao perguntar se ela poderia postar nas suas redes sociais que as duas estão em um encontro, a jovem rapidamente concorda. No entanto, Nana acaba ficando arrasada ao ver as postagens nas redes sociais, e tentando acalmar a amiga, Zoe comenta que para não tirar conclusões precipitadas, ela deveria conversar com Toko para saber se ela realmente está namorando. Seguindo o conselho do amigo, Nana resolve perguntar para Toko se ela está namorando com Cindy, e quando a jovem nega dizendo que elas estão apenas se conhecendo, a escritora fica muito aliviada. Em seguida, Toko resolve convidar a escritora para ir em uma festa, e assim que ela aceita o convite, vemos as duas chegando em um teatro, onde descobrimos que Nana está determinada em revelar que está apaixonada pela jovem. No entanto, Nana acaba não tendo nenhuma chance de dizer nada para ela, pois quando Cindy aparece para cumprimentá-las, ela rapidamente leva Toko para as duas tirarem fotos no tapete vermelho. Em seguida, uma repórter resolve perguntar se as duas estão namorando, e assim que Cindy confirma, ela simplesmente começa a beijar a jovem apaixonadamente, deixando Nana completamente devastada. Na manhã seguinte, vemos Toko repreendendo Cindy por ter dito para todos que elas estavam namorando, e mesmo com a apresentadora pedindo desculpas pela mentira, a jovem deixa claro que pretende fazer um post nas suas redes sociais para desmentir tudo. No entanto, é nesse momento que Bolé aparece no local para avisar que uma empresa de construção entrou em contato com ela, ressaltando que eles querem oferecer para as duas um excelente contrato de patrocínio. Bolé também revela que a empresa está oferecendo para elas uma mansão luxuosa com 2 carros, mas que para terem um imóvel, elas precisam morar juntas e continuarem fingindo que estão namorando. Enquanto Cindy fica muito empolgada, Toko não fica nada feliz, mas antes que ela possa negar a proposta, Bolé aconselha a amiga a pensar melhor no assunto, já que além de ser uma ótima oportunidade, ela terá dinheiro suficiente para pagar pela publicação do seu livro. Nos dias seguintes, vemos Nana arrasada tentando lidar com o seu coração partido, e enquanto isso, Toko acaba aceitando a proposta de patrocínio e começa a morar junto com a apresentadora. No entanto, enquanto Cindy se empenha ao máximo em engajar o seu público a acreditar que elas realmente estão namorando, percebemos que Toko já está de saco cheio com a mentira que elas estão promovendo. Algum tempo depois, Toko fica muito preocupada ao perceber que já se passaram vários dias desde a última vez que ela viu Nana, mas assim que a jovem liga para a escritora, Nana não atende e manda um e-mail avisando que o trabalho delas terminou, ressaltando que em breve mandará uma cópia do livro. Em seguida, vemos Nana conversando com o seu melhor amigo sobre tudo o que está acontecendo, e quando ele pergunta se ela terá dificuldades para terminar o livro, a escritora rapidamente nega, deixando claro que além de ter o que precisa para concluir o livro, já superou a sua paixão pela modelo. Enquanto isso, Cindy resolve levar Toko para um jantar romântico, e enquanto elas conversam, a apresentadora resolve pedir desculpas por estar muito obcecada em mostrar para os seus seguidores que elas estão tendo um relacionamento perfeito. Ela também aproveita o momento para avisar para Toko que quer ter um relacionamento de verdade com ela, e assim que Cindy pergunta se a jovem poderia lhe dar uma chance, Toko acaba concordando, mesmo estando com um pouco de receio. Enquanto as duas começam a namorar, Nana fica obcecada em terminar a biografia da jovem, mas bastante preocupada. A mãe da escritora faz questão de repreendê-la dizendo que já está na hora da filha sair de casa para conhecer novas pessoas. Ao perceber que a sua mãe está certa, Nana resolve se encontrar novamente com Jason, e apesar de não terem muitas coisas em comum, os dois acabam se divertindo conversando. Algum tempo depois, vemos Toko na sua casa recebendo o manuscrito de seu livro pelo correio, e bastante emocionada com a forma que Nana escreveu sobre sua vida. Ela resolve pedir para que a namorada leia a sua biografia. Apesar de Cindy concordar em ler, ela acaba deixando o livro de lado para atender uma ligação, mas nesse mesmo momento, Toko acaba percebendo que a namorada não se importa nem um pouco com ela.
Em seguida, Toko resolve ir até a livraria para falar com Nana, e quando ela pergunta o motivo da escritora ter se afastado, Nana começa a acusá-la de ter lhe enganado, já que ela havia garantido que não estava namorando com Cindy. No entanto, quando Toko tenta explicar o que aconteceu, Nana se recusa a ouvir e simplesmente resolve revelar que ela é a autora favorita dos livros da jovem. Enquanto Toko fica chocada com a revelação, Nana comenta que agora que o livro está pronto, não existem mais motivos para elas continuarem se falando e que por isso, ela está indo embora. Ao voltar arrasada para casa, Toko encontra sua agente e a sua namorada bastante animadas. Mas quando Bulé avisa que uma empresa está interessada em fazer um reality show sobre o relacionamento das duas, a jovem deixa claro que está cansada de fingir para as pessoas que está em um relacionamento perfeito. Toko também desabafa dizendo que Cindy nunca se importou com ela, e ao ressaltar que a apresentadora só está namorando com ela por causa dos patrocinadores. Cindy rapidamente nega que isso seja verdade, mas a jovem se recusa a ouvir e rapidamente vai embora do local. Algumas semanas depois, Toko acaba se encontrando com Nana por acaso em um casamento, e quando a jovem comenta que não fazia ideia que ela conhecia a família da sua agente, a escritora explica que apenas deu uma carona para um amigo que foi contratado de última hora para tocar na cerimônia. Em seguida, Nana tenta se despedir da modelo para ir embora, mas nesse mesmo momento, Toko a impede e começa a pedir desculpas por tudo o que aconteceu. A jovem também aproveita para contar que não estava em um relacionamento com Cindy quando elas começaram a se conhecer, e depois de revelar que tudo não passava de um relacionamento falso para elas conseguirem patrocínio, Toko resolve se declarar para Nana dizendo que não consegue parar de pensar nela. Bastante surpresa com a declaração, Nana comenta que não tem certeza se isso é verdade, mas quando Toko garante que não está mentindo, ressaltando que fica o tempo todo pensando em como teria sido a história das duas se elas tivessem tido coragem de se declarar antes, a escritora fica muito emocionada. O filme termina com as duas se beijando apaixonadamente, e quando Toko convida a escritora para lhe acompanhar na cerimônia de casamento, Nana rapidamente concorda. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!